Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, terça-feira, dia 3/8 de 2021. Estamos aí começando mais um mês para a glória de Deus, mas é sempre uma enorme satisfação estar diante a presença do nosso Deus para aprender mais da sua palavra para a sua glória. Ontem eu estive ali em São Paulo, na reunião de obreiros, no Belenzinho, ouvindo mais da palavra de Deus, porque nós precisamos também ouvir, não só falar, mas também ouvir. Foi uma bênção. Ouvimos ali palavras poderosas, maravilhosas, que veio de encontro ao nosso coração, e estamos aqui mais uma vez também para transmitir para vocês algo da parte do nosso Deus. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve por meio da rádio Paz do Vale, de qualquer lugar do Vale do Paraíba, você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua participação aqui no nosso programa pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. E você que me acompanha também pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração ou mandar a sua participação. Participe com a gente, nós queremos a sua interação. Temos orado pela vida de vocês que nos acompanham de todo o Vale do Paraíba, crendo que o nosso Deus sempre tem algo para nossas vidas. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já com a mensagem da Palavra de Deus que eu quero meditar com vocês hoje, que tem por título: O que acontece com quem não se arrepende de seus pecados? O que acontece com quem não se arrepende de seus pecados? Então não sai daí para que você possa ouvir a palavra de Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para
a exposição da palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês numa mensagem que tem por título: o que acontece com quem não se arrepende de seus pecados? O que acontece com quem não se arrepende de seus pecados? E para isso eu quero ler com vocês apenas um trecho aqui de 1 Reis, capítulo de número 22, versos de número 52 a 54. Mas nós vamos nos concentrar mais profundamente no capítulo 1 de 2 Reis. Mas o texto diz assim: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, indignou ao Senhor, o Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Acasias é um dos reis de Israel. Porque na verdade, só para vocês lembrarem, depois da morte de Salomão, em 931, o reino de Israel, que era em todo o território ali da Palestina, ele veio a ser dividido em 2 partes: Reino Norte e Reino Sul. No Reino Sul ficou a dinastia de Davi, né? Veio Salomão, depois o filho de Salomão, Roboão. E o Reino Norte teve várias dinastias, e uma delas é a dinastia da casa de Acabe, que vai reinar lá. São 19 reis no Reino Norte e 20 reis no Reino Sul. E houve essa divisão do reino de Israel, houve essa divisão na questão da monarquia de Israel por conta dos pecados de Salomão, e suas muitas alianças, seus muitos casamentos, suas muitas alianças idólatras. E Deus, por meio de juízo, disse que haveria essa divisão do seu reinado depois da sua morte. E aí o que vai acontecer? Vai haver 2 reis Acasias. Vai haver um rei Acasias no Reino Sul e vai haver um rei Acasias no Reino Norte. Por exemplo, no Reino Sul, nós temos Acasias, filho de Jeorão, que foi o 6º rei do Reino Sul. E temos Acasias, filho de Acabe, que foi o 8º rei do reino de Israel, que é o personagem que nós iremos aqui nos concentrar, que nós iremos aqui pensar um pouco. E o que acontece? Esse Acasias era filho de quem? Era filho de Acabe e Jezabel. E, por exemplo, o significado do seu nome, Acasias, é a quem Jeová sustenta. O que é muito interessante, porque Acabe e Jezabel eram completamente idólatras. Eles eram adoradores de Baal, eram adoradores de Azera. Inclusive o profeta Elias vai desafiar esses profetas, propondo a eles um desafio de que aquele que orasse e fizesse fogo cair do céu, então esse seria o Deus verdadeiro. E aí você basta ler lá
1 Reis, capítulo 18, você vai ver a partir do versículo de número 17, esse desafio, e Elias vai ter uma grande vitória sobre os profetas de Baal e Azera. Vai haver uma grande perseguição, muitos profetas vão morrer ali à espada, e Elias vai sair como vitorioso dessa peleja. E aí, não sei por que razão ou por que motivo, Acabe coloca o nome do seu filho dizendo que a quem Jeová sustenta. Ele que não adorava o Deus de Israel, ele que não servia o Deus de Israel, pelo contrário, se casou com uma mulher que adorava outros deuses, que perseguia alguns profetas do Senhor. Você está lembrado que Obadias, que era um dos serviçais do reino de Acabe, escondeu 100 profetas e os alimentou no tempo da seca, no tempo em que Jezabel e Acabe estavam perseguindo a Elias, por conta daquela palavra de juízo que ele proferiu, dizendo que não choveria e nem orvalho passaria. E aí eu não sei por que motivo ele coloca o nome do seu filho de a quem Jeová sustenta. Mas é fato que Acasias não viveu por essa máxima. O nome dele significava a providência divina, mostrando que o Deus de Israel é o Deus de toda a providência. Porém, ele não vivia isso na prática. Ele não cria nisso na sua totalidade. E nós vamos ver isso de acordo com a sua própria biografia de vida. E o que vai acontecer? Esse Acasias, ele será o que? O 8º rei de Israel, depois da morte de seu pai Acabe. E ele, obviamente, vai seguir os mesmos caminhos de seu pai. Ou seja, ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ele vai adorar a Baal, ele vai ter um reinado muito curto por conta exatamente da sua idolatria, do seu pecado, da sua desobediência a Deus, que vai culminar na sua morte. E aqui eu já posso pensar com vocês em muitas aplicações. Afinal de contas, que legado estamos deixando? Ou que legado você que é pai, você que é mãe, está deixando para os seus filhos, para as próximas gerações? Porque veja bem, o filho de Acabe, Acasias, está imitando os passos de seus pais, está imitando os passos de seu pai e de sua mãe. Homens perversos, homens maus, que perseguiam os profetas, que matavam os profetas, que adoravam outros deuses. Acasias seguiu os mesmos caminhos, os mesmos passos de seus pais. Porque na verdade o ser humano é um ser de imitação. Modelos de imitação, a gente reproduz aquilo que aprendeu. E a verdade é o seguinte: se não está sendo ensinado nada, então não tem como se requerer que se faça exatamente como se deseja. Ou seja, se você é pai ou é mãe e não vai na igreja, como é que seus filhos irão? Se você é pai ou é mãe e não ora, como é que seus filhos irão orar? Se você é pai ou é mãe, nunca abriu a sua Bíblia para meditar na palavra de Deus, como é que seus filhos irão meditar na palavra de Deus? Se você é pai ou é mãe, no momento da adversidade, dos problemas, você não é um canal de bênção, você não roga ao Deus Todo-Poderoso de viver experiências extraordinárias com Deus, como que seus filhos um dia vão orar pedindo a Deus para que assim também façam sobre as suas vidas? Se vocês não temem a Deus, como é que vão querer que os seus filhos temam a Deus? O ser humano é um ser de imitação.
E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não é só dentro de casa. É lá na sua igreja. É lá na sua comunidade, é lá no seu emprego. Se você não instituir, se você não colocar uma nova cultura, uma cultura do certo, uma cultura do correto, como é que você vai querer que outros façam da mesma maneira? Não vão fazer. Acasias seguiu os mesmos caminhos, os mesmos passos de seus pais. Ele fez exatamente aquilo que ele assistiu a vida inteira. E aí o que vai acontecer? No capítulo 1 de 1 Reis, aliás, de 2 Reis, vai nos dizer, no versículo 1, que Moabe tinha um acordo comercial com Israel. E depois da morte de Acabe, eles vão quebrar esse acordo. Então, nós percebemos aqui o contexto que está acontecendo logo de início no reinado de Acasias. Quer dizer, há uma tensão no mundo político exterior. Alianças estão sendo quebradas. Só que no versículo 2 do capítulo 1 de 2 Reis vai dizer assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então veja bem o que está acontecendo. Acasias assumiu o trono de seu pai. E nós não sabemos em que momento aqui, porque a Bíblia não nos fala. Ele vai sofrer um acidente, ele vai cair de uma janela, provavelmente de um lugar alto, de um segundo andar talvez. Isso é parecido com o que acontece, por exemplo, lá com Eutico no Novo Testamento, que também caiu de uma janela. E Acasias ficou ferido, ele adoeceu, talvez quebrou um membro, quebrou uma costela, não sei. Houve ferimentos graves, ficou doente, ficou de cama, impossibilitado de fazer nada. E talvez fosse nesse momento que Acasias devesse clamar ao Deus a quem o sustenta, ou seja, o Deus de Israel, viver pela máxima do seu nome. Mas ele não faz isso. Ele manda mensageiros aonde? A Ecrom, uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus, consultar a Baal-zebube, ou a Baal-zebu, ou Beuzebu, porque na verdade aqui Baal-zebube, como está escrito aqui, na verdade é um nome pejorativo usado para designar quem é esse profeta. Elias aqui falando, o Senhor aqui confrontando esse Deus, porque o nome Baal-zebu significa o Senhor é príncipe, mas Baal-zebub significa Senhor estrume, ou Senhor das moscas. Era uma espécie de Deus profeta que tinha um dom de profecia aí, e Acasias está enviando mensageiros a uma cidade filisteia, a uma cidade que vai de encontro aos princípios do povo de Deus, para buscar, para consultar se ele ficaria bom ou mal, se ele ficaria sarado ou não, se aquela doença seria para a vida ou para a morte. E aí entra Deus em cena, no versículo de número 3, quando diz: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom?
E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subsiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Veja bem, Acasias está buscando solução para os seus problemas por meio da idolatria, pelas suas próprias forças, mas o Deus que está reinando sobre todas as coisas, sobre toda a terra, está observando as recâmaras secretas, o que está acontecendo lá no leito da enfermidade de Acasias. Acasias buscando solução em Baal-Zebub, Acasias buscando solução em outras coisas que não é o Deus de Israel. E aí ele manda informar quem? Manda informar Elias, o profeta chamado de perturbador de Israel, e manda se encontrar com os mensageiros e fala assim: não, volte lá para onde Acasias está e diga para ele que ele vai morrer. Porque, afinal de contas, não existe Deus em Israel. É Deus confrontando Acasias nos seus pecados. É Deus confrontando Acasias na sua idolatria. É Deus confrontando Acasias na sua vida de pecado contra ele. Só que o que acontece? Acasias se arrepende do seu pecado? Não. Pelo contrário. Olha só o que acontece. Verso 5. E os mensageiros voltaram para o rei. E lhes disse: a que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subsiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Aí olha só o que Acasias faz, verso 9. Então ele enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse: homem de Deus. O rei disse: desce. E na verdade ele vai ainda mandar mais 3 delegações, mais 2 delegações. 2 vão ser consumidas pelo fogo, só a terceira que Deus vai permitir que Elias desça do monte e vá ter com Acasias novamente. O que acontece? Acasias recebeu uma palavra de exortação, chamando ele ao arrependimento, chamando ele à confissão de pecados, à mudança de vida. O que Acasias faz? Ele manda prender o profeta. Ele manda arrumar um jeito de colocar o profeta o quê? Na cadeia. Ou de mandar matar o profeta. Porque diferente, por exemplo, do rei Ezequias, que também foi confrontado por Deus por meio do profeta Elias. Quando Deus disse para Isaías dizer a Ezequias, dizendo a ele: põe a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. Diz a palavra de Deus que Ezequias vira-se para a parede no seu leito de enfermidade, da mesma circunstância, da mesma realidade que Acasias estava, e ele se vira para a parede e se arrepende do seu pecado, pede a Deus perdão dos seus erros, e Deus acrescenta a ele ainda mais 15 anos de vida. Mas Acasias não faz isso. Acasias fica revoltado. Acasias imita as mesmas atitudes de sua mãe, porque um dia sua mãe também mandou perseguir o que? Elias. Lembra da palavra que Elias profetizou, dizendo não vai chover? Diz segundo o próprio Obadias, um dos serviçais de Acabe, que durante 3 anos e meio Elias foi perseguido por todas as partes do mundo. Jezabel queria a morte de Elias. Ela que matava os profetas do Senhor. Acasias está simplesmente reproduzindo os mesmos erros, os mesmos pecados de sua mãe. Ele não se arrependeu dos seus erros. Ele não se arrependeu dos seus pecados.
E por conta disso, o que vai acontecer com ele? Olhe lá. Versículo de número 16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que a subsiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque não tinha filho. Acasias morre. E morre por quê? Porque não se arrependeu dos seus pecados, de seus erros. Porque mesmo vendo durante toda a sua história de vida, Deus usar Elias para confrontar o pecado de seus pais, ou mesmo Micaías, ou mesmo aqueles 100 profetas que foram guardados no tempo da seca, Acasias manteve-se na sua vida de pecado, de erro. E é por conta da sua vida de pecado e erro que não houve arrependimento, e por conta disso houve juízo e condenação. E é isso que acontece com aqueles que não se arrependem. Que não entendem que a sua vida depende da graça e da bondade e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos nos arrepender todos os dias dos nossos erros. Porque é o único jeito de nós crescermos, avançarmos e vivermos para a glória de Deus. Nos lançarmos aos pés da cruz de Cristo e viver uma nova história para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Em o nome de Jesus. Amém.